Nós vamos então para o bioma cerrado, beleza? Nós vamos para o bioma cerrado. Deixa eu abrir o mapinha aqui para vocês. Olha só. Então, nós temos aí o bioma cerrado para conversar com vocês, tá? Esse bioma, ele é, né, o segundo maior bioma brasileiro em relação à sua área, tá? Não estou mostrando o mapinha. Ele é o segundo maior em relação à sua área, tá? Ele pega aí os estados de Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Goiás, o DF inteiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pedacinho do Paraná, né? Então ele é basicamente aí, né, o bioma do meião do Brasil, né? Muito se fala, pessoal, sobre a floresta amazônica em relação à sua preservação ambiental, e eu concordo plenamente com isso e acho que tem que ser pauta mesmo de discussões e de debates, porque a preservação amazônica ela é fundamental. Mas eu chamo a atenção de vocês para o bioma que atualmente vem sendo o bioma mais devastado do nosso país, que é justamente o bioma cerrado, tá? Segundo alguns números, né, se o nível de desmatamento do cerrado não parar até 2050, né, então nem tá tão distante assim, esse bioma ele corre o risco de desaparecer, tá? De ficar encontrado apenas em pequenas áreas de preservação ambiental, porque o nível de desmatamento que esse bioma sofre é uma coisa inacreditável. O bioma cerrado, pessoal, ele sofre muito, muito mesmo com a agricultura e a pecuária. Esses dois ícones da economia brasileira, né, que também pode ser chamado de agropecuária, ele detona demais o cerrado, principalmente para aproveitar as suas terras planas, né? Quando a gente estava falando sobre solos, né, sobre solos do Brasil, o solo do Cerrado, ele não é um solo muito bom para o plantio. Ele é um solo ácido, né? O pH dele ali não é legal. Mas, apesar disso, o bioma Cerrado, ele apresenta terrenos muito planos. São terrenos de fácil manejo nesse sentido. E para você ter aí um bom aproveitamento do cerrado, pessoal, mesmo com o solo muito ácido, basta você fazer a calagem, que é jogar o cal em cima e você já corrige o pH. E o cal é muito barato, tá? Então é muito fácil o manejo do cerrado, mesmo não sendo um solo muito propício. As estações do ano não são extremas, uma vez que o cerrado tem clima tropical. Então, um verão com temperaturas mais altas e chuvoso, e um inverno que é um pouquinho mais frio, com temperaturas mais baixas. Então, ele é muito bom para a agricultura. O relevo aplanado, ele serve muito para mecanização agrícola, que é aquela mecanização que você faz com máquinas, com plantadeiras, colhedeiras, aqueles tratores gigantes que parecem transformers, que podem colher aí quilômetros e quilômetros de plantação. Então a agricultura e a pecuária está acabando com o cerrado, pessoal, acabando mesmo. Esse ano a gente vai estudar, daqui a pouco, quando o assunto virar agricultura do Brasil, vocês vão conhecer uma sigla, que é uma sigla que aparece todos os anos no vestibular, que é chamado de Matopiba, tá? Matopiba, ele é o começo dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá? Matopiba. E ele é simplesmente a nova fronteira agrícola do Brasil, né? É onde mais se planta no Brasil atualmente. E vocês podem ver que pega grande parte do cerrado, né? Então, o cerrado, ele sofre muito, pessoal, muito mesmo com o desmatamento, né? Com esse desflorestamento que rola para você poder fazer agricultura e também a criação de gado. E é principalmente aquela agricultura monocultora, né? Aquela agricultura de latifúndio, que não necessariamente reverte para coisas para a sociedade, tipo, não é uma policultura que planta arroz, feijão e tal, é aquela agricultura, monocultura massiva da soja, né, que acaba tendo aí, não vou negar, uma importância econômica muito grande. A agricultura, o setor primário, ele é basicamente o único setor que dá lucro, né, hoje no Brasil, tanto o comercial quanto o setor industrial são setores que hoje dão prejuízo, essa que é a grande verdade, muito por conta do Covid, né?
e a agricultura foi o setor menos abalado, né? Então é um setor que está movimentando a economia brasileira, vamos assim dizer. No entanto, é possível fazer desenvolvimento de forma sustentável, né? E é o que a gente não vê no Cerrado isso acontecer. Então, pessoal, o Cerrado ele está sumindo, ele está desaparecendo e tem um lance em relação ao Cerrado que ele é muito forte, que o Cerrado ele é conhecido como um divisor de águas. O ano passado, quando a gente estava falando sobre a parte de rios, eu expliquei para vocês o que era divisor de águas. Divisor de águas é aquele terreno, aquele relevo que faz com que as águas sejam divididas de uma bacia hidrográfica. E no caso do Cerrado, pessoal, a gente conhece o Cerrado no Brasil como o berço das nascentes. O berço das nascentes. Por quê? Porque grandes rios brasileiros nascem no Cerrado. Por exemplo, o Rio São Francisco, a gente acabou de estudar, um rio fundamental para o Nordeste, ele nasce no Cerrado. O Araguaia Tocantins, que são dois dos maiores rios do Brasil, nascem no Cerrado. O Rio Paraná, né, que é um dos rios mais importantes do Brasil por N motivos, né, transporte, por questão de geração de energia, o Rio Paraná nasce no Cerrado. Então, o Cerrado, ele é um grande divisor de águas, né? Ele dá origem a muitas bacias hidrográficas e é um bioma que ele é fundamental para o equilíbrio, ele é fundamental para o equilíbrio ambiental do Brasil, não somente de fauna e flora, mas principalmente por conta também da questão da água, né? Então, ele é um bioma fundamental para o nosso país e que, infelizmente, é o bioma que vem mais sendo agredido nos últimos anos, tá? Com certeza a construção de Brasília potencializou bastante, né, pessoal, a disseminação dessa degradação no Cerrado, uma vez que a partir de Brasília ficou muito mais fácil para poder fazer plantação, ficou muito mais fácil para você poder chegar até o Cerrado. Brasília está no meio do Cerrado brasileiro, né? E então você abriu uma porta de entrada para o Cerrado que a pecuária e a agricultura não estão querendo fechar, muito pelo contrário. Eles querem abrir cada vez mais e querem fazer com que o Cerrado seja aí, ele já é o grande celeiro do Brasil, mas querem que esse celeiro fique aí cada vez mais plantado, cada vez mais com gado criado e o meio ambiente grita por socorro, né, no meio disso tudo. Então, fiquem espertos, né? A agricultura e a pecuária, de fato, estão dando uma boa detonada no Cerrado, viu, pessoal? E uma dica para o vestibular. Existe, né, uma classificação que foi criada pela ONU, que essa classificação ela se chama hotspot, tá? Hot de quente e spot de ponto, tá? Hotspot, tudo junto. A nomenclatura hotspot, pessoal, foi um jeito de você criar um termo para falar sobre aquelas áreas naturais do planeta que correm sério risco de desaparecer. São áreas únicas que você basicamente só encontra naqueles países que tem um monte de espécie endêmica, né? E espécie endêmica, pessoal, para quem não se lembra, são aquelas espécies que só existem naquela região, né? Ou somente naquela mata, ou só naquele país. Então, espécie endêmica você não encontra em outro país, é só mesmo naquela região específica. E o Cerrado tem um monte de espécie endêmica, né? Um monte de espécie que é só aqui que a gente encontra. Então, desde o começo do século XXI, o Cerrado ele foi denominado como hotspot, né? Ele entrou nessa lista vamos chamar assim, né, de biomas ameaçados, de vegetações ameaçadas, de ambientes naturais ameaçados, e atualmente o Cerrado se encontra nele, tá? Então, o nível de atenção que a gente tem com a Amazônia, que eu acho totalmente justificável, e eu concordo muito que a gente tenha que ter essa atenção mesmo, a gente precisa ter com o Cerrado. Porque o que está rolando no Cerrado, pessoal, é muito mais sério do que rola com a Amazônia nesse momento, tá? Nesse momento. Não quero dizer que tem que esquecer a Amazônia, claro que não, longe disso. Mas é muito importante a gente dar uma olhada para o Cerrado, porque certamente merece a nossa atenção, tá? Ah, Ô, e só uma coisa. Pode falar, tô escutando. rapidão, como chama a espécie que você falou? É endêmica, não sei. É isso mesmo. Chama espécie endêmica. Ah, Esse endêmico é de dentro, tá? Endêmica, aham, obrigada. tá? Nada. Aí, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem
que eu estava falando do bioma amazônico e aí acabou passando essa imagem. Tem uma coisinha, pessoal, que sempre cai no vestibular e eu queria comentar com vocês, que é isso aqui, ó, que é chamado de arco do desmatamento, tá? Arco do desmatamento. Esse tal de arco do desmatamento, ele sempre é cobrado no vestibular e eu não queria deixar de falar com vocês sobre isso, até porque a gente acabou de falar do bioma amazônico, né? Então, olha só, essa área que está em rosa, pessoal, que vocês podem ver aqui, ó, ela é chamada de arco do desmatamento, tá? O nome arco é por causa do formato, né? E é justamente nessa área que está concentrada a maior parte da degradação ambiental do bioma amazônico, que na verdade é a fronteira com o cerrado, né? Então, tipo assim, foi detonando o cerrado e chegou na fronteira com o bioma amazônico. E justamente nessa divisão de cerrado com o bioma amazônico, pessoal, é onde a gente vê esse arco do desmatamento, que é onde se intensificam, né, as ocupações, a agricultura, a pecuária, o desmatamento dentro do bioma amazônico, tá? Então ele vai aqui, ó, desde a fronteira do Pará, aqui em cima, né? Passando aqui, tudo bem que Maranhão e Maranhão é Nordeste, né? Mas lembrando que o bioma amazônico não é só a região norte, tá? Então ele pega aqui, ó, pedaços aqui do Pará, grande parte, um pedaço grande aqui do Maranhão, entrando por Tocantins aqui embaixo, pegando praticamente todo o estado do Mato Grosso, chegando em Rondônia e pegando hoje também áreas do Acre, tá? Então, essa volta, pessoal, essa volta aqui, nessa parte mais leste da Amazônia, né? A gente chama isso aqui de arco do desmatamento, tá? Arco do desmatamento. É a área do bioma amazônico mais degradado, a área do bioma amazônico que teve mais interferência humana, é aqui onde a gente registra mais queimada, aonde a gente registra mais desmatamento, aonde a floresta está mais zoada, é nesse chamado de arco do desmatamento, tá? Ficou faltando eu falar com vocês sobre isso na parte do bioma amazônico, e eu não poderia jamais deixar de falar com vocês sobre isso, porque de fato é algo que cai bastante no vestibular. Aqui dá para ver, ó. Então, ó, dá só uma olhada, ó. É justamente nessa voltinha aqui, ó. Então a gente tem aqui esse arco do desmatamento, tá? Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, além do estado do Amazonas, é óbvio, né? Rondônia e também o Acre. Esse é o nosso gigantesco arco do desmatamento na Amazônia, tá? Faltou falar, não queria deixar que faltasse nada para vocês, beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Dúvidas até aqui? Olhei o chat, nenhuma dúvida? Tranquilo? Bruno, você consegue me escutar? Eu agora estou conseguindo. Tá bom. Então, esse arco do desmatamento, ele é só no bioma amazônico ou ele pega o cerrado também? Na verdade, Estela, ele funciona assim, ó. O arco do desmatamento, ele é focado no bioma amazônico, porque é onde a gente chama mais a atenção, né, do que está acontecendo ambientalmente no Brasil. No entanto, é importante que você faça uma junção com o cerrado, porque apesar da gente falar que o arco do desmatamento está no bioma amazônico, o que proporcionou o avanço desse desmatamento amazônico é basicamente a detonação do cerrado, né? Então, conforme você vai detonando o cerrado, você vai se aproximando da floresta amazônica. E é justamente a partir dessa grande alteração do cerrado que você abre o arco do desmatamento amazônico. Então, assim, né, dentro do arco do desmatamento, a gente tem o bioma amazônico, tá? É na Amazônia que a gente vê isso. No entanto, essa relação com o cerrado ela é muito estreita, porque as maiores áreas, né, que foram desmatadas estão no cerrado, e isso abriu a porteira, vamos assim dizer, para você detonar o bioma amazônico. Mas o arco do desmatamento em si é a Amazônia. Vamos falar que o cerrado foi a porta de entrada, tá? Deu para entender certinho? Beleza, obrigada. Beleza, nada. Pessoal, eu queria mostrar para vocês um mapa, para vocês terem uma noção de como está avançado o desmatamento no Cerrado, né? Então, olha só, as áreas que estão em amarelo é a área que já foi desmatada, né?
A área que está em verde é a vegetação nativa. Esse aqui é de 2009, então com certeza muita coisa aqui já foi alterada. Então vocês podem perceber que muito do cerrado, né, muito do cerrado já desapareceu. Muito do cerrado já foi alterado e isso está aumentando num ritmo muito absurdo, tá? Aqui tem uma imagem que é uma evolução do desmatamento do cerrado. Deixa eu ver se consigo abrir maior. Não ficou grande o suficiente. Ele tem era uma evolução bem legal. Deixa eu ver se esse aqui dá para abrir maior. Não, também a imagem está pequena. Eu queria uma imagem um pouquinho maior para mostrar para vocês. Esse aqui está um PDF. Bom, mas enfim, era só para vocês terem uma noção, então, né, de que, de fato, o cerrado ele vem sendo muito zoado aí nos últimos anos, e apesar da gente ter um olhar para a Amazônia, esse aqui tá legal, ó, dá para comparar bem, ó. Então, a gente tem aqui, né, o cerrado original, e essa aqui são as vegetações nativas que existem nos dias, assim, próximo dos dias de hoje, né? Esse mapa tá bem melhor para visualizar. Então veja, ó, o Cerrado, pessoal, ele realmente era, né, uma área muito influente no território brasileiro, e notem o pouco que está sobrando de Cerrado atualmente. Então fica a minha dica aqui, a gente fala bastante sobre a floresta amazônica, mas o Cerrado também merece toda a atenção, tá? Então só para constar aí para vocês, para a gente poder continuar. Bom, aí pessoal, então voltando aqui para o nosso mapinha, dentro do Cerrado, o maior impacto ambiental está dentro, então, da agricultura e da pecuária, que vai gerando aí intenso desmatamento, né, para poder fazer uma grande mecanização do campo e também para aumentar a criação de gado. Então, é isso que se concentra o impacto ambiental dentro do Cerrado, tá bom? Deixa eu ver, agora é meio-dia e 28. Beleza, tem mais 12 minutos. Bom, além disso, então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um bioma que a gente não fala muito sobre ele, né? Porque vamos falar assim, né? Ele é um bioma que fica meio que escondidinho no Brasil, mas que apresenta grande riqueza de biodiversidade. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o Pantanal, pessoal, beleza? O Pantanal, que é isso que está em marronzinho aqui, né? Que pega os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal, junto com os Pampas, né, são aí os dois menores biomas do Brasil, mas não significa que eles não tenham uma grande importância. Muito pelo contrário, eles são muito importantes. O Pantanal, pessoal, ele é a maior planície alagável do planeta, né? Nenhuma área alaga tanto quanto o Pantanal alaga. O rio responsável por isso é o Rio Paraguai e os seus afluentes. Já conversamos sobre isso num outro momento. Então, o Pantanal, obviamente, ele é um lugar que apresenta uma grande variedade de espécies, principalmente por causa dessa cheia e seca constante dentro, né, desse bioma. No entanto, percebam que eu usei um nome, né, que talvez já dê a entender o que rola no Pantanal. Ela é a maior planície alagável do planeta. Se ela é uma grande planície, né, pessoal? Então eu acredito que vocês já podem perceber que áreas planas são um grande convite ao agronegócio, né? Então, o Pantanal, ele também vem sofrendo e muito com o desmatamento nessas últimas décadas, principalmente por causa do desenvolvimento da agropecuária, tá? No caso do Pantanal, pessoal, comparando com o Cerrado, tem muito mais agricultura no Cerrado do que criação de animais, tá? No caso do Pantanal, ele é o inverso. Tem mais criação de animais do que agricultura, tá? Mas a agropecuária é forte nos dois do mesmo jeito. Porque no Pantanal, como a planície ela é alagável, então não são todas as espécies de planta que conseguem sobreviver bem nesse ambiente que fica mais alagadiço, né? Por exemplo, não dá para você plantar qualquer coisa no Pantanal, porque você sabe que em alguns meses do ano, aquela área vai ficar com uma grande cobertura de água em cima dela. Então, não é todas as espécies que dá para plantar nesse sentido. Mas a criação de animal dá para ser feita. Por quê? Porque conforme a cheia do Rio Paraguai vai chegando, o que você faz? Você vai deslocando os animais para uma região mais alta, onde eles possam ficar em segurança, né? É ali que a gente tem, por exemplo, no Pantanal, né, ali os vaqueiros e os boiadeiros
que vão guiando, né, aqueles rebanhos enormes, gigantes de animais por onde o rio vai subindo, né? Então você consegue deslocar dentro do Pantanal esse rebanho bovino e isso faz com que, né, as terras sendo muito planas, né, faz com que esse deslocamento aconteça com uma certa facilidade. E como vocês já devem ter estudado em história, pessoal, quando você tem uma área que sempre enche e seca, essa área ela fica muito rica em nutrientes, né? Então é como se fosse, por exemplo, né, ali as margens do Rio Nilo. Na época da cheia, a água invadia as margens, fertilizava o solo, depois ela recuava. Aí os egípcios usavam as margens para poder plantar, porque era a parte mais fértil, né, próximo do Rio Nilo, uma vez que eles estavam numa região de deserto, obviamente. E então o solo do Pantanal, pessoal, é um solo fértil, né, que apresenta aí uma boa fertilidade por causa do rio que vai enchendo e secando constantemente. Então isso favorece, por exemplo, né, o desenvolvimento de várias espécies de plantas, principalmente de gramíneas, né, que são aí usadas para alimentação dos bovinos, né? Então os pastos amazônicos, eles são lugares aí de muito fácil acesso e mesmo que você tenha uma vegetação maior, né, o desmatamento rola e aí você acaba criando um espaço plano, né, para criar os animais. E se por acaso isso for ficar abaixo da água alguma época do ano, você consegue mover com facilidade e depois você volta para o mesmo lugar novamente. Então, assim como o Cerrado, o Pantanal também sofre muito com a questão do agronegócio, pessoal, mais para o gado do que com a agricultura, e em relação ao Cerrado, é mais agricultura do que o gado, né? Mas ambos, agricultura e pecuária, detonam bastante esses dois biomas brasileiros. Um detalhe interessante, apesar de tudo, o bioma Pantanal, ele se apresenta como sendo o bioma mais preservado do Brasil, por incrível que pareça, tá? É onde você tem a maior parte da preservação de um bioma brasileiro é justamente no Pantanal que ela se encontra. Não que ele não seja detonado, tá? Ele apresenta aí grandes áreas desmatadas, apresenta grandes áreas que já foram aí que já tiveram interferência humana, mas ele é o bioma menos detonado do Brasil, por incrível que pareça. E nos últimos anos, apenas como uma questão de vamos falar assim, de um comentário extra, né, nos últimos anos, pessoal, foram descobertas algumas jazidas minerais muito importantes ali no Pantanal. Alguns minérios de valor para serem explorados, e isso faz com que no Pantanal, nos últimos anos, nas últimas décadas, tenham aumentado e muito a exploração de recursos minerais. Então a mineração começa a aparecer agora como como vamos falar assim, como uma outra forma de negócio no Pantanal, e isso certamente vai gerar grandes impactos futuros se ela não for feita de modo correto. Mas como isso é uma coisa relativamente recente, e não é uma grande quantidade, até porque o Pantanal nem é tão grande assim, né? No entanto, é bom ficar esperto porque a mineração já começa a rolar para aqueles lados, tá? E acredito eu que o cartão postal do Pantanal seja aí a cidade de Bonito, né? Que fica ali no Mato Grosso do Sul, no meio ali do Pantanal mato-grossense, sul-mato-grossense. Não sei se vocês conhecem Bonito, né? Mas convido vocês a conhecerem, é maravilhoso, né? E certamente mostra aí bastante do que existe naquela região. A cidade chama-se Bonito. Se vocês não conhecem, nunca ouviram falar, procurem imagens na internet, né? Bonito é apelido, na verdade, né? Então combina muito bem com o nome do lugar. E aproveitando que a gente está falando sobre pecuária, pessoal, né? Aproveitando que esse é o tema, eu queria falar para vocês então qual que é o bioma mais detonado pela pecuária do Brasil, né? Vocês podem perceber que a pecuária e a agricultura vai ser em todos, tá? No caso, o Pantanal, ele acaba sendo um bioma bem detonado por conta da pecuária, mas como eu disse, ele ainda é bem preservado, tá? No entanto, pessoal, queria chamar a atenção de vocês para o Pampa Gaúcho, tá certo? Que fica aqui no Rio Grande do Sul. Esse Pampa Gaúcho, pessoal, ele é o bioma mais detonado do Brasil em relação à pecuária. Muito detonado mesmo, tá? Também rola agricultura ali nesse bioma, mas a parte da pecuária praticamente toma conta inteiro dele, né?
E por que que tem tanta criação de gado no bioma Pampa, e mais especificamente no Rio Grande do Sul? Por alguns motivos, como, primeiro, o relevo, né? É um relevo muito plano, muito bom para você criar os animais, porque não tem aí uma grande variação de altitude, né? Segundo, o clima. É aquele clima subtropical, né? Que tem aí as temperaturas não muito altas ao longo do ano, mas chove o ano inteiro, né? Chove bem o ano todo. Então, os pastos se renovam rapidamente por conta disso. E, principalmente, pessoal, por causa das espécies vegetais. O tipo de vegetação do Pampa é gramínea por natureza, tá? É gramínea por natureza. Então, ali, a grama já nasce de forma natural. O Pampa não apresenta, por exemplo, uma grande vegetação florestal. Ele não apresenta uma grande quantidade de florestas, tá? Ali eles têm a gramínea como sendo a vegetação dominante, tá? E uma dica para vocês, pessoal. Normalmente, gramínea, a gente fala para você entender, porque vem de grama. Mas no vestibular, o termo gramínea, ele geralmente ele aparece como herbácea. Eu vou escrever no chat para vocês, tá? Porque pode gerar... Aqui, ó. Herbácea, tá? Olha, Estela, vi agora a sua mensagem. Imagina agora, é isso mesmo. Herbácea, tá? Então, herbácea, pessoal, é a mesma coisa que gramínea, tá? É uma coisa que grama, mas é um termo mais técnico. Então, a vegetação do Pampa naturalmente já é herbácea, ou seja, naturalmente já é gramínea. Então, para você criar o gado, aí fica uma coisa espantosamente fácil, né? Terreno plano, clima bom e a vegetação está pronta. Então, nesse caso, né, o Pampa, ele acaba sendo detonado aí por conta da criação de gado. Aí alguns podem falar assim, mas Bruno, o gado não está comendo a grama e a grama não é natural? Então, que tipo de impacto ambiental vai gerar? Pois é, né, pessoal? Seria natural se o gado fosse um animal do Pampa, né? E se ele não fosse criado em larga escala, e também se ele não fosse aí, basicamente, reduzindo as áreas naturais para que esse bioma viva de forma natural, ele praticamente não existe, né? Então, por mais que a vegetação, vai, entre aspas, não esteja sendo a mais prejudicada, porque sim, ela é prejudicada, uma vez que os animais ficam aí andando sobre as gramas, então você vai tendo espécies que vão sendo perdidas porque são menos resistentes, né? O gado não é natural do Pampa, né? O gado não é um animal dali, foi colocado ali para ser criado. Então, o ambiente não precisa do gado para existir e certamente existia um equilíbrio ambiental muito antes da criação do gado chegar. Então, apesar de visualmente falando, né, o Pampa não parecer muito detonado, porque a maior parte é grama mesmo, o ecossistema sofre muito com o gado ali, tá? Então, a gente fica mais impressionado do ponto de vista visual quando vê uma floresta sendo queimada, né? Quando você vê uma área desmatada. Aí você olha o Pampa, vê um monte de boizinho, um monte de vaquinha, sempre teve grama e fala, aqui tá tudo bem, né? Tá normal, não aconteceu nada aqui. Muito pelo contrário. O impacto ambiental é gigantesco, uma vez que as espécies nativas praticamente desaparecem aí por conta da criação bovina, tá? Mas visualmente falando, é comum mesmo achar que o Pampa é bonitinho, que não acontece nada ali. Beleza? Pessoal, fala uma coisa para mim. Dessa parte que eu falei com vocês sobre Cerrado, Pantanal e Pampa. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Ô Bruno, Oi, pode falar. no Pantanal tem bastante agropecuária? No Pantanal tem bastante agropecuária, tá? No caso, tem mais pecuária do que agricultura. Não que não tenha agricultura, tem bastante agricultura lá, tá? Mas fazendo um paralelo, por exemplo, com o Cerrado, no Cerrado você encontra mais plantação, né, do que a criação de gado. No Pantanal já é mais criação de gado do que plantação. Então, eles são juntos. O que muda é só vamos falar assim, a quantidade, né? E uma coisa que o Cerrado não sofre muito em relação ao Pantanal é a questão da mineração, né? A mineração ela é mais atuante no Pantanal nessas últimas décadas, tá? Beleza. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, Bia? Beleza, Mar? Então, estamos bem? Façam a revisão da aula, tá, pessoal? Revisem o conteúdo de hoje, façam a revisão da matéria.
Se quiser, revise o capítulo anterior. É sempre importante fazer essas revisões. A melhor lição de casa que vocês podem fazer é rever a aula, é rever conteúdo, né? Então, faça essa revisão. Percebeu que está com matéria, que não entendeu bem alguma matéria, ou que surgiu alguma dúvida que na aula você não percebeu? Traga na quinta. E a gente conversa e bota o papo em dia, tá certo? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado.